novo? Vamos. Sai do teu lugar, dá boas-vindas para aquela pessoa, mesmo que você conhece aqui dentro da igreja, mas você não cumprimentou ela hoje, não viu, chegou atrasado um pouquinho. Dá uma andada aí, fala para ele, que bom te ver aqui. Fala para ela, que bom te ver aqui. Louvado seja Deus. Dá as boas-vindas aí para alguém. Você precisa conhecer alguém. Você precisa quebrar a barreira com alguém. Amém? Oh, glória a Deus. Isso, olha que bonito. Olha aí, ó, você vai andando aí dentro, cumprimenta o irmão, cumprimenta a irmã, e sai do lugar. Isso, cumprimenta alguém que você ainda não conhece, cumprimenta aquele que você conhece. Isso, glória a Deus. Olha que bacana, olha aí, ó. Isso aí, vamos quebrar o gelo, vamos quebrar o Satanás também. Glória a Deus. Nossa, que legal. Que legal, oh glória, aleluia. Eu quero aplaudir você porque você é legal, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, querido, por favor. Oh glória, Carla, vem aqui, minha filha, por favor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu chamei a Karen aqui, isso, bacana, glória a Deus. Chamei a Karen aqui porque nós estamos em campanha de terça-feira, não mudamos o nome da quarta-feira, das terças-feiras da Causas Impossíveis. Porém, estamos trabalhando com um propósito de ensinar para você algo sobre princípios. E o nosso principal tema é Deus não negocia princípios, amém? Agora preste atenção, porque pode sentar, malta, antes da campanha começar, eu trouxe umas palavras para vocês, acho que uns 30 dias ou mais antes da campanha começar, dizendo que esse mês de abril, se começava o calendário judaico, ou hebraico, ou judeu, não importa a maneira que você entende, são 3 nomes para uma nação só, amém? Porém, abrindo-se o calendário de abril, também se abre o calendário de promessas. E Deus mandou eu dizer para a igreja que haveria liberação de promessas e liberação de heranças que estavam retidas. Conversei com o Adriano falou, cadê o Adriano? Está lá. Já melhorou lá? Começou a descer as promessas lá? Você vai vir contar outro dia aqui, viu? A Karen, Nelson e Fátima. O Nelson não veio hoje? Hoje o Nelson não veio. Nelson e Fátima também tiveram uma abertura aí tremenda, mas não vou adiantar nada, depois eles falam. Outras pessoas nos procuraram, pastor, as coisas começaram a encaixar, pastor do céu. Teve um irmão que falou assim para mim, que legal, falou assim para mim hoje, pastor do céu, me sobrou R$700 esse mês, o negócio começou a funcionar. Com todas as contas pagas, sobrou 700, então, falei, bênção de Deus, aleluia. Diz que estava tudo assim, ó, no limite, né? E esse mês tudo começou a se encaixar novamente, Deus abrindo portas, Deus dando solução, amém? E a Karen teve uma promessa, né, de herança que estava retida, liberada. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tivemos um tempo atrás uma campanha de despejo, não sei se vocês vão lembrar, que o pastor pediu para fazer uma carta do que a gente não queria mais na nossa vida. E também do que a gente queria, as promessas que era para Deus liberar para a gente. Essa campanha o pessoal até entendeu que eu estava mandando divorciar dos maridos. Né? Será que alguém fez isso? Era para divorciar de tudo que não prestava. Está repreendido já, está repreendido. A pessoa já falou, meu marido não presta. Então... E nessa campanha eu coloquei
E essa campanha foi justamente um período que eu estava fria em oração, totalmente fria. Eu ligava para a Ana Lúcia e falava, Ana Lúcia, eu não estou conseguindo orar. E nesse período, Deus trabalhou comigo assim. Se eu não consigo ajoelhar e orar, eu arrumei um caderno de oração. E fiz um caderno de oração. E nesse caderno de oração, juntamente, quando eu estava fazendo a carta, eu falei que eu queria receber a promessa de heranças destravada, porque eu tinha um negócio para receber, só que estava travada há mais ou menos 5 anos já, né? Vai fazer 5 que eu estou casada, glória. Oh, glória. Vai fazer 5 que eu estou casada, tem 4 anos mais ou menos que estava travado isso. E tipo assim, é uma coisa que eu não corria muito atrás, porque não estava na minha mão, né? E coloquei para a mão do Senhor. E glória, para a honra e glória do Senhor, se abriu as portas. Deu certo, o Senhor me entregou a herança agora. Cumpri o meu princípio, que eu falei para Deus que em primeiro lugar é Deus, né? Depois as outras coisas. O Senhor abriu a porta de um jeito tão absurdo que eu estava endividada. Eita. Me vi doente numa cama. Não conseguia levantar por conta de uma dívida. Que eu cheguei aqui e dei uma crise. Cheguei no pastor, falei, pastor, não sei o que eu vou fazer. Pensei em suicídio, pensei, se eu faço isso, a conta vai ficar. E Deus é tão bom que nunca me faltou nada, falta 4 parcelas. Para mim sair da dívida. O nosso caminhão, meu marido habilitou para honra e glória do Senhor, que a gente achava impossível. Ele habilitou, foi uma bênção do Senhor também. O caminhão está na mão dele, maravilhoso, cuida de tudo, impecavelmente. Te amo. Sou grata a Deus porque me deu você. Sou grata a Deus pela família que o Senhor me deu, porque minha sogra está aí, minha cunhada também. É uma bênção na minha vida. Estamos pintando a gabine, estamos trocando gaiola, vamos trocar de moto. Choveu milagre! Fiz a minha área no fundo, porque na minha casa no fundo não tinha área. Minha área está lá para honra e glória do Senhor. Meu Deus! E está tudo lindo. Choveu benção mesmo, hein? Choveu benção. Meu... Eita glória! Mas é isso, Deus cumpre as promessas que Ele faz na vida da gente. Mas essa dívida tua foi mais ou menos quando você chegou na igreja, né? Que você estava meio desesperadona, não? Dessa não. Ah, isso, foi agora. Gente, caí de cama que eu pensava assim, Satanás soprava no meu ouvido, né? Você está endividada, te juro, eu só escutava isso. Você está endividada, você deve 30 mil, você endividou a sua mãe, o seu esposo, o seu pai, porque aí cai todo mundo de gaiato, porque todo mundo ajuda, né? Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Cheguei a ver um demônio dentro do meu quarto. Foi, eu lembro. Vi uma mulher toda de branco, vestida de branco, na cabeceira da minha cama. Eu acordei, repreendi em nome de Jesus e virei. Que eu virei, a minha janela estava um tanto assim aberta e estava chovendo, deu um relâmpago. E eu olhei, ela estava sentada no meio-fio, sarjeta. O que significa? Né? Mas para honra e glória do Senhor, fui numa oração, o Senhor me libertou disso. Glória. Desde então, gente, paguei tudo lindamente, está tudo lindo, maravilhoso. E é bênção de Deus, só Amém. glória. Amém, vamos aplaudir, obrigado. Cadê lá para mim? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu falo para vocês que quando há comprometimento com Deus, exercitando a sua fé, não tem como ficar nada retido em seu favor. Vai vir, a palavra fala que vai vir, amém? E Deus não mostrou nada para mim à toa não, porque eu sei que Deus está fazendo coisas grandes. Ainda não acabou a campanha. A Karen começou a colocar o propósito na campanha anterior que nós fizemos, para ter divórcio de toda miséria, de toda dor, de toda doença, de dívidas, miséria, tudo, era para ter um divórcio nisso, para não aceitar mais de volta, amém? Não aconteceu naquela campanha, agora entramos nessa campanha, né, de obedecer certos princípios, e Deus orientando, Deus falando, posicionando pessoas, e ó, está aí, ó, a herança foi liberada para a glória de Deus, amém, amados? Glória a Deus. Bom, agora eu quero convidar aqui a família, já esqueci o nome,
Lesca, o esposo, como é que é, meu Deus? Diego, aí, pronto, glória a Deus, ninguém me ajuda. Vem cá, nós vamos apresentar, tem testemunha, pode vir as testemunhas que vocês convidaram, não sei se foi só o casal aí, mas pode vir para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai ficar aí ou quer subir? Quer só assim mesmo? Tá bom na mesa? Tá bom? Glória a Deus. Se precisar de alguma coisa nossa da secretaria, como apresentar uma criança, alguma coisa que envolva papel, fala com a Fernanda, amém, amados? Ela que está nos assessorando aí, e não tem como a gente cuidar de tudo sozinho, amém? Glória a Deus. Desculpa, Fernanda, não fiquei lá para pegar. Maria Vieira Godóis. Godóis? Maria Vieira Godóis. Oh, glória a Deus. Essa é a criança. Beleza, linda. Amém? Nossa, ela cresceu de repente também, né? Olha só. Irmãos, para esse casal e para as testemunhas eu não tenho muito o que falar. Porque são todos evangélicos. Amém, amados? Porque a gente não prega para a criança, prega mais para as testemunhas que vêm aqui ser testemunha de uma criança, de apresentação de uma criança, e o casal às vezes é evangélico, mas as testemunhas não são. E aqui todos são evangélicos, já sabem da obrigação ou do comprometimento que precisa ter diante de Deus e da igreja, porque a igreja é também a testemunha do ato de vocês aqui hoje. Amém? O que vocês vão fazer é apresentar essa criança entregando para Deus como sendo herança de Deus. Amém? Agora, vai depender de vocês e não do pastor, não das pessoas, mas também dos tios que agora são também testemunha, puxar a orelha de vocês se for preciso no crescimento dela, se vocês não estiverem educando essa criança no caminho de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que é o caminho do Senhor Jesus. E se um dia, até porventura, ela dá uma escapada lá, ela vai lá ver que lá fora não compensa, ela volta para trás correndo. Fala assim, o quê? Misericórdia, isso aqui não presta. Então ela volta correndo para trás, porque ela sentiu o drama do fogo do inferno lá fora. E ela volta logo para o refrigério do Senhor Jesus. Mas oramos para que isso não aconteça, para que a criança cresça e desenvolva no caminho do Senhor. Mas isso é uma responsabilidade sua como pai, você como mãe, você como tia, né? E também testemunha. A responsabilidade da educação não está só na mãe, não está só no pai, está no casal. Amém, amados? Note bem, falando para eles de forma rápida e para vocês. Quando um casal dá mau exemplo para os filhos, eles têm direito de exigir comportamento certo dos filhos? Não. Não adianta falar assim, não faça o que eu faço, hein? Não adianta, o exemplo está fixado. Amém, amados? Então, quando uma família quer crescer bem, quer servir a Deus honestamente, vocês vão ser o exemplo dessa criança no crescimento dela. Não sabemos se vocês vão ficar só nessa criança, vai vir 1 ou 2 ou 3 ou 4, não sei, que venha logo 8. Vamos povoar a terra. Então, amados, não sabemos se vocês vão ter essa, depois vai tentar um menininho. Lá em casa nós foi tentando menininho, foi 4 homens, né? Então vamos tentando a menininha. Quando tentou a última vez a menininha, vez 2 de uma vez, macho. Falei, Jesus, para, porque não depois dobra, vem 4 numa pancada só, e a Celina é pequena, né? E então, amados, note bem, não sei, só eles sabem o planejamento deles, não é verdade? Vocês sabem os seus planejamentos, mas o planejamento mais sério que vocês têm que ter na vida é vocês serem de Deus todo o tempo, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, para poder dar um bom testemunho para essa criança. Amém? Podemos apresentá-la? Vou ler de novo. Maria Vieira.
Oh, glória. A igreja pode ficar de pé, por favor? Gente, que tamanho que está essa neném. Que bochechuda. Olha. Meu Deus do céu. Estenda a mão aqui, abençoa essa criança, profetiza sobre a vida da Maria, em nome de Jesus. Querido Deus, eu coloco agora a Maria diante do Senhor. Junto com toda a igreja, nós apresentamos a vida dela agora, Senhor. A Ti, Papai querido, nós apresentamos, e ela agora é Tua herança. Sabemos que todos nós nascemos e corremos risco de pecar e desviar da Tua presença. Mas agora, Senhor, eu apresento ela. Oh, Papai querido, na Tua mão, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu consagro a vida dela, o crescimento dela, a educação dela, o testemunho dela. Ah, Senhor, para a glória do Teu santo e eterno nome, assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pegar na sua mão primeiro. Deus abençoe e parabéns pela decisão de entregá-la nas mãos do Senhor. Parabéns pela decisão por entregá-la na mão do Senhor. Também, pastor, ela não podia, né? Fez oração, liberou cura para ela. Ah, é verdade. A Lesca era uma menina que tinha um problema, que não podia ficar grávida. Você estava lá mais ou menos no meio da igreja, sempre onde você senta por ali, né? E Deus me usou para falar com você que você ia ser mãe. Então é filha da promessa. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe. Opa, está aqui o certificado, tá bom? Vai tirar uma fotinha. Glória a Deus. Pode ficar aqui, ô testemunha. Depois vocês tiram sozinho aí. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, gente. Pode ir. E agora, senta a igreja. Tem outra coisa muito importante para eu fazer. Meu tempo hoje vai acelerar, mas não tem problema. Quero convidar o Marcos. Cadê o Marcos? Está ali. Estava abaixado, não estava vendo. E a Joselma. Por favor, venham até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode subir aqui, por favor. O neném está lá na escola? Está lá na escola. Quantos anos ele tem? 2 anos e 5 meses. Pode dar a mão aí, uai. Você está doido? Vou. Esse casal há 12 anos são casados. E hoje nós queremos consagrar, ou vamos dizer assim, nós não vamos fazer cerimônia de casamento, mas eu quero casá-los na presença de Deus hoje. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje eles estarão recebendo a palavra de Deus para a vida deles, casando eles aqui, consagrando esse casamento. Pastor, mas já são 12 anos casados. Deixa eu falar algo para vocês. Nós somos fazer a cerimônia religiosa com 25 anos de casados, né? Fizemos bodas de prata e já nós tínhamos 40, não entregar não, moleque. Nós tínhamos 43 anos quando nós fizemos, né? Então, olha bem, com 25 anos de idade eu fiz o que vocês estão fazendo agora. Porém, com 43 anos não, amor. 25 anos, isso, verdade, querido. 25 anos de casado nós tínhamos quando nós fomos receber a bênção do pastor e também fazer as bodas de prata, né? E vocês estão com 12, né? Vocês estão com 12 anos. Eu quero declarar sobre a vida de vocês a palavra de Deus, que já se cumpriu na vida de vocês, nós já conversamos antes, que se cumpriu na vida de vocês. Você deixou pai e mãe para se unir a ela. Você deixou pai, mãe e família para se unir a ele. E é interessante que o testemunho dele não dá para a gente contar, mas foi um tanto conturbada a vida dele até chegar na esposa. Até prisão tirou uns anos de prisão. Chegou ano. Você ficou 7 anos preso.
Estou expondo aqui por conta do testemunho dele, que é lindo demais. Foi sentenciado a 20 e poucos anos, tirou 7, conheceu essa benção aqui. E Deus mostrou para ele a mulher que ia ser dele. Olha só que coisa linda. Deus mostrou para ele a mulher que ia ser dele, para casar com ele, para ele nunca mais ter problema. Oh, aleluia. Amém. E eu elogiei ela, mulher sábia, edifica a casa, tola destrói. Mas está aqui uma pessoa que assumiu o compromisso há 12 anos com esse homem. Esse homem assumiu um compromisso com ela há 12 anos. Estão aí casados e agora recebe da igreja a unção matrimonial para continuar, amém, debaixo da vitória. Entenderam que era necessário isso? Isso é lindo, maravilhoso, amém, amado? Entenderam que era necessário receber a bênção pastoral? Isso é lindo, maravilhoso, estou feliz por isso. Fico triste porque daqui mais ou menos um ano ela está indo para Maceió, vai e volta, né? Mas ele daqui um ano, aí o casal vai definitivamente embora daqui. Que pena, né? Que pena. Ele mora na fazenda, às vezes vem poucas vezes no culto, talvez vocês nem notam ele sempre ali. Mas a Joselma, sempre vocês vê ela aí. Amém? Glória a Deus. Então eu quero pedir para a igreja ficar de pé, em nome de Jesus, para me ajudar a consagrar a vida desse casal. Diante de Deus aqui, com vocês, igreja, eu estou unindo vocês no santo laço do matrimônio espiritual, com todas as testemunhas juntos, que é a igreja, com a autoridade que Deus me deu como sacerdote. Eu consagro a vida de vocês, o casamento de vocês hoje, no mundo espiritual, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, esse casal vem a mim como sacerdote, ministrar sobre eles, Senhor, para ministrar sobre eles a unção sacerdotal do casamento. Senhor amado, eu declaro que a partir deste dia, ó Deus querido, a união deles que já dura 12 anos, meu Pai querido, agora é consagrada diante dos teus olhos, é consagrada a Ti, meu Deus, a união deles no mundo espiritual, porque antes até agora não tinha sido feita. Agora a partir de hoje, meu Deus, nós consagramos, ó Deus querido, e declaramos que se já viveram bem até aqui, daqui para frente vai ser melhor. Oh meu Deus, daqui para frente as bênçãos serão mais de forma abundantemente liberadas, em nome de Jesus, porque nós consagramos a união desses, ó Deus querido, desses dois amados que se amam, ó meu Deus querido, agora na tua presença, e declaramos essa união consagrada, essa união, meu Deus, fora de toda maldição, fora de toda inveja, de toda retaliação do inimigo. Eu declaro: sejam felizes em o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Oh glória. Parabéns. Cadê? Tem? Oh glória. Daí. Aleluia. Agora vem aquele momento gostosinho, né? Ó. Aleluia. A menor, claro que deve ser a dela, né? Maior zona é a sua, né? É, né? Então, fica de ladinho, de frente para ele. Isso, bota aí na mãozinha esquerda dela, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bota a aliança desse homem. É na mão, nessa mão. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus abençoe. Está chorando, varão aqui. Oh, glória. Pode beijar a noiva. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, amado, Deus abençoe. Vão em paz, amém? Vou segurar você de pé para a gente já ir na Bíblia e nós vamos falar da palavra de Deus em o nome de Jesus. Capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, por favor. Nós vamos ler um pouquinho, por favor, tenha paciência comigo, amém? Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, quer como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha, o que, irmãos? A apostasia. Não está ali? Está fraco lá o negócio? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como fosse o próprio Deus. Terceiro templo está sendo construído, já começaram. Lá dentro vai ter tudo que tinha no tabernáculo de Moisés, de Sansão, de Salomão e tudo mais. Porém, o trono vai estar lá, mas não vai ser o rei dos reis que sentará lá, vai ser o anticristo. Amém, amado? Então preste atenção. Verso 4 ainda, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ele vai ficar revoltado contra tudo isso, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. O que é que detém ele? Diga comigo: o Espírito Santo e a igreja. Verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, quando o Espírito Santo subir conosco. Ou seja, ele vai ser afastado, então ele se manifesta com fúria muito maior. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, ou na unção de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, ou não aceitaram o amor de Cristo, não aceitaram o sacrifício de Cristo para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia, agora porque eles rejeitam, afrontam a Deus, então Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Pai, em nome de Jesus, peço direção do Teu Espírito Santo, como sempre faço. Nesse momento, Senhor, de ministração da Tua palavra, uma palavra séria, não que a Tua palavra por inteiro não seja, mas essa é uma palavra que às vezes gera tensão, gera um pouco de desconforto na igreja, mas a igreja precisa saber de coisas que já estão acontecendo agora e que irão piorar ao longo dos dias. Sim, meu Deus, nós declaramos agora em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fique à vontade para me ajudar a ensinar e ajudar a igreja a entender, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Espírito Santo, fique à vontade, em nome de Jesus, amém? Se assente, por favor. Eu não vou tirar o foco também da família, quero conversar com você sobre família hoje, e acredito que você tem filhos, que sejam eles casados ou menores, solteiros, que você já tem netos ou bisnetos, glória a Deus, fazem parte da sua família, sim ou não? Eu tenho 4 filhos, então eu tenho 4 noras, eu tenho 8 netos, então minha família já é um pouquinho grande, né? Então só da minha primeira geração aí, já são 8, né, filhos e nora. Na segunda geração já são 8 netos, já chegando o primeiro bisneto para a glória de Deus, amém, amados?
Então note que eu quero falar com vocês nessa noite a respeito disso mesmo. Amém, amado? Pode colocar lá no verso 1, já que não abriu aquela hora. Então a igreja vai entender isso. Irmão, no que diz a respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Bom, Paulo estava enfrentando uma luta nesse período, porque pessoas já estavam pregando que o anticristo já estava dominando a terra, e o Senhor Jesus, ele já estava levando o seu povo, já estava para vir pegar a igreja. Paulo diz, não aconteceu nada disso ainda, está ainda por acontecer. E ele explica que agora, que nesse período todo, ele vai dizer para o pessoal, gente, ainda que vocês recebam carta, ainda que vocês recebam a palavra, que talvez pessoas possam dizer, olha, eu ouvi isso de Paulo, foi Paulo que mandou dizer, é mentira, não acreditem, não demova vossos pensamentos, não acredite nas coisas que vocês poderão ouvir a esse respeito. Como Pedro mesmo vai dizer que as pessoas zombam do evangelho, zombam daqueles que creem, dizendo, olha, vocês falaram que ele estava vindo, mas olha a demora dele, ele não veio, foi coisa nenhuma, e vocês estão aí esperando esse Jesus, porque tem pessoas lá fora que estão zombando da gente. Zomba ou não zomba? Agora, se eu acredito que Jesus está para voltar, eu gostaria que você, ao invés de ficar fazendo filminho lá para postar no TikTok, fotinha, examina um pouquinho, já que você tem um celular bom que dá para fazer isso, examina qual é a programação dos anticristos, que não é o fera que vai sentar no trono. Fala para você mesmo, eu vou pesquisar esse negócio. Então vocês vão ver eles reunidos e dizendo o seguinte, temos que injetar vacina nas crianças, para que elas não tenham raciocínio lógico e morram logo. Nós temos que matar essa população, porque vai faltar alimento, então nós temos que diminuir a população mundial. Nós temos, aí, o último presidente dos Estados Unidos, como é que é o nome dele mesmo? O último lá, o que saiu. Joe Biden, obrigado. Joe Biden, escancaradamente, ele diz, temos que acelerar a chegada da próxima pandemia. Temos que acelerar, porque não podemos deixar a população do jeito que ela está. Precisamos eliminar. E vocês já descobriram pela mídia, que agora vazou tudo, em conluio com toda aquela ZONG no Brasil e tudo mais no mundo inteiro. Então vocês já descobriram tudo. Bom, aqueles que gostam de coisa séria, porque quem gosta de ficar lá no TikTok vendo reboladinha para lá e para cá e postando coisa indecente, esse vocês não sabem de nada não. Então já deixa eu abrir aqui um comentário, não quero te ofender, mas já te alertando, você é um forte candidato para ser condenado. Escuta, querido, eu não quero saber se você vai me odiar ou se vai me amar. Eu quero saber se você vai temer a Deus. Amém, amados? Porque hoje em dia está uma dificuldade de pregar a palavra, porque o pessoal vai começando a ouvir uma palavra mais forte de salvação, eles abandonam a fé, vai para um lugar onde não tem problema. Eles vão para um lugar onde se ensina a viver no mundo, mas não ensina a se preparar no mundo para ir para o céu. Vocês entendem isso, querido? Ensina como ser boas pessoas, ótimo, bacana. Ensina como se comportar diante da sociedade, ser pessoas compromissadas com seus negócios, não ficar devendo, ótimo. E não passa disso. Tem conselhos sim, bons para você se firmar, não ficar derrubado aí com as suas ansiedades, ótimo. Eu também faço isso. Mas uma coisa que poucos pastores estão fazendo é preparar a igreja para o dia do arrebatamento. E esse Paulo, nosso maior apóstolo bíblico, ele vai nos ensinando aqui, por favor, verso 3. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que, irmãos? O que é apostasia? Alguém pode
Você tem vergonha não. Paulo vai dizer para Timóteo que nesses últimos dias, muitos se apostatarão da fé. O que era verdade deixou de ser verdade, agora eles vão procurar um lugar mais fácil. Aqueles que confessavam que salvação é somente por meio do sangue de Cristo, por arrependimento, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nascendo de novo, já não vão crer assim, vão crer que também pelas suas próprias obras serão salvos, apostatando-se da fé. E tem uns que já chegam a dizer que foi estudar melhor a Bíblia, agora ele não acha fundamento para crer em Deus, porque ele não acha a existência de Deus de onde ele veio. E aí eu pego agora no dia da semana passada até agora, 15 dias até agora. A Lady Gaga veio no Brasil, não é? Vocês podem falar Lady Gaga, eu falo Lady Gaga. Todo mundo que não crê no Senhor Jesus é gaga, irmãos. Quando você fala uma pessoa gaga, é uma pessoa que não funciona direito, não é não? É gaga. Então, veio aí, fez aquele ritual abrindo portais para que demônios assumam o controle do Brasil. Esqueci o nome dele, estava tentando pegar o nome dele agora à tarde, não esqueci, não deu tempo, não peguei. Tá, esqueci o nome dele. Então esse camarada no palco, ele em cima de um símbolo satânico, e conforme ele vai fazendo o desenho, o cara foi treinado para fazer tudo aquilo lá de novo aqui, ó. E foi aparecendo o tipo de um holograma, né, Leandrinho? Holograma que fala, né? Um holograma. E ele aparece, o holograma aparece na frente dele, o mesmo desenho que estava aqui, ele faz aqui, e ele fala com o pessoal: quero fazer um pedido a vocês agora. Não sei se vocês viram essa cena. Você viu? Quero fazer um pedido a vocês agora. Eu vou dizer em miúdos, em palavras retas e diretas. Quero que vocês se entreguem a Satanás. Quero que vocês façam uma aliança com Satanás. E aquilo assim de gente, ó. E ele então escuta, pessoal, a hora que vocês dizem sim, eu vou aceitar. E as pessoas dizem sim. E fala, não, tem que ser muito mais forte, tem que ser com vontade, tem que ser com coragem, se entregando para ele. E aí o pessoal todo eufórico e começa a gritar, sim, vira aquela euforia. Se entregam para Satanás e se abre um portal. Nuvem negra cobre aquele lugar. E você que vem na igreja, talvez não leva isso em conta. Você vem na igreja, nós viemos na igreja, gostamos de estar na igreja, mas lá fora não praticamos a palavra de Deus como é para ser praticada. O nosso testemunho é uma vergonha, começando às vezes pelas nossas roupas que usamos, pela maneira que nos vestimos, pela prioridade que damos a Deus, logo nas primeiras horas da manhã. Não temos tempo para Deus, nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Não despertamos agradecendo, louvando, sabemos reclamar demais da situação difícil do casamento, das finanças, da saúde, reclamamos de tudo. E você está esquecendo que você é mãe, que você é pai, que você é filho, que você tem família. E talvez eles estão indo para o inferno por conta do nosso comportamento errado dentro de casa. Indo para o inferno porque não oramos. E quando oramos, oramos de qualquer jeito. Se jejuamos, jejuamos de qualquer jeito. Não existe batalha. Querido, toda oração, ela precisa ser oração de batalha quando estamos apresentando nossos filhos que ainda não conhecem a palavra. Toda oração precisa ser oração de guerra, é isso que eu quero dizer para você. E às vezes você tem que fazer oração de guerra em teu próprio favor. Porque quando você percebe que tua fé está esfriando, quando você percebe que você caminhou até aqui e de repente, foi o que o menino estava cantando, quem te ajudou até aqui? Não é para você desistir agora, não é? Foi Deus que te ajudou até aqui. Se Ele te ajudou a chegar até aqui, Ele é capaz de te ajudar a chegar até o final. Louvado seja o nome dEle.
Agora, o seu envolvimento com Deus é maior do que o seu envolvimento com outras coisas. E não adianta você passar a mão na cabeça de filho, não. Não adianta você passar a mão na cabeça de filho. Ai, mas meu filho é tão bom, não faz nada errado. Já aceitou Jesus? Não. Já batizou? Não. Então está tudo errado. Porque agora vem a apostasia. Pais defendendo os filhos porque eles são bonzinhos, achando que porque eles são bonzinhos vão ser salvos pelas suas próprias obras. Mentira. Ah, mas eu oro por ele, não importa, continue orando. Ele não aceitou Jesus ainda, se ele não se rendeu a Jesus ainda, continue orando pelos seus filhos. E se tiver boca maldita dentro da sua casa, pode ser a sua. Ao invés de abençoar seus filhos, você amaldiçoa, para com isso. Se tiver boca maldita dentro de casa, ao invés de olhar para os teus filhos e abençoá-los, fala assim: Deus, eu ainda vejo esse filho na tua presença, ainda que está me dando trabalho hoje, ainda que está, Senhor, nas drogas hoje, ainda que está na prostituição hoje, eu ainda vejo meu filho te rendendo ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque senão você também vai ser enquadrado como um apóstata. Ai, acho que não tem mais jeito. Prefere abrir a boca para liberar palavras de maldição, ao invés de liberar palavras de bênção. Não se engane, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição vai ser revelado. E você queira não estar aqui não, bora lá, gente. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário, lá no novo templo, de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio. E a Bíblia diz que ele vai fazer tantas maravilhas, que vai enganar multidões, nações inteiras se prostrarão diante dele. Sabe quem é que não vai se prostrar diante dele? Aqueles que tiverem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque quem tem o Espírito Santo não se dobrará diante dele. Sabe por quê? Porque você vai saber quem é ele. Pastor, mas nós vamos estar aqui quando ele começar a governar? Vamos. Porque só seremos tirados quando olharmos e sabermos que ele foi apresentado no templo. E o cálculo é para que em 2030, que ano nós estamos? Quinto mês já, né? E nós brincando de ser crente, brincando de vir à igreja. 2030 vai haver um rapa no mundo, vocês podem acreditar, vai começar antes, tá? Vai começar antes. A pandemia vai vir. Covid-19? Que Covid-19 que, irmão? Que lá foi uma gripinha, perto do que está para vir aí. Covid-19 é uma gripinha perto do que está por vir. Eu não estou te colocando medo, eu estou dizendo o que vai acontecer. Inclusive aquelas doenças, praga ruim do caramba lá, que já chegou aí no Brasil. Pessoa fica cheia de como fosse catapora. Outros dão umas verrugas, febre altíssima, e pula para dentro, começa a paralisar os órgãos, já estão morrendo. E você? Passa horas, sem ler um versículo, e passa horas e horas, seguindo pessoas que não te dão nada, ao invés de seguir Jesus que te dá tudo. Quem está me entendendo? A Bíblia diz, Jesus dizendo, você vai lembrar. Ela está rouca, não vai falar nada. Se quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar. Aquele que não negar a si mesmo não é digno de. Mas só isso. Se você não for capaz de negar pai, mãe, filho, marido, mulher por minha causa, você nem adianta vir, que você não vai dar conta de me seguir.
Como assim? É para eu largar do meu marido? Não. É para eu largar da minha mulher? Não. É para eu esquecer meus filhos? Também não. É porque dentro da sua própria casa, o dia que você falar assim, que você aceitou Jesus, vai vir a maior crítica para cima de você. O dia que você começar a seguir Jesus de verdade, vai se levantar críticos. Sabe o que vão falar para você? Obrigado. Agora você é um bitolado. Parou de dançar. Parou de cantar os musicões na sertaneja. Parou de botar o sertanejão dentro do carro. Agora nas tuas festas não tem mais cerveja, não tem mais cachaça. Agora é só Deus. E quando a gente vai na sua casa, você fala para não trazer cerveja, que tem refrigerante e tem suco. Você está bitolado. O pastor Celino está te comandando. Falou para você que você está bitolado? Já escutou isso? Você que falou para ela. Aleluia. Agora está babando por Jesus. Oh, glória, aleluia. Quem pode aplaudir, irmão? Aleluia. Eu quero que você olhe para mim agora, por favor. Fixe seu olho em mim, por favor, só um pouquinho. A mensagem de hoje, eu lutei para não trazê-la. Era para eu ter falado isso há 15 dias atrás. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar. Não vou pregar isso. Eu acredito que a igreja ainda não está pronta. E o Senhor não falou nada comigo. E essa semana o Senhor falou comigo de novo sobre essa palavra. Eu falei, Senhor, a igreja não está pronta. O Senhor falou assim, ela é sua responsabilidade. Se você não aprontá-la, você é culpado. Aí doeu. Eu falei, então que eles se virem, que eu vou falar, eu vou falar. Vocês também já ouviram que vocês são bitoladas? É? Falou que eu estou benzendo você? Jogava truco. Mas se tivesse lá, truco! O pastor está benzendo vocês. O pastor está comprando vocês, mas na realidade foi Jesus que comprou cada um de nós aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Verso 5, por favor, vai acompanhando. E acompanhe as redes sociais lá, que vai falar essas coisas que eu estou te falando, de pandemia, de morte, execução em massa. Vocês não lembram Paulo dizendo que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava aí com vocês, lá em Tessalônica. E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. A igreja detém ele ainda, amém, amado? Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Diga comigo, Satanás está operando agora, certo? O que eu falei para vocês desses shows que aconteceu aí nesses últimos 15 dias, vou dizer para vocês o porquê que isso está acontecendo. Há uns 15 anos atrás, eu morava em Rio Preto ainda, então é isso mesmo, uns 15 anos atrás, ou mais, Billy Graham, orando pelas nações, bandeiras colocadas na igreja,
E ele passa orando, porque ele estava num congresso orando pelas nações do mundo. Ele para em frente com a bandeira mesmo? Do Brasil. E olha para aquela bandeira e começa a chorar. Ó, tempos atrás. E as pessoas olham para ele, o que aconteceu, Billy Graham? Ele fala assim: nesse país, Brasil, Deus vai derramar um grande avivamento nas últimas horas. Aleluia. O Brasil será palco de um grande avivamento, onde Deus vai salvar muitos outros países através do Brasil. Louvado seja Deus. Se você tiver fé e coragem, você poderia levantar a mão e falar assim para Deus: me inclua nesse plano. Aleluia! Me inclua nesse plano, Deus. Aleluia! Oh, meu Deus. O assessor aqui é bom. O nome da banda é Bring. Oh, glória. Braig. Vocês têm que escrever, ler no português, lá no inglês, escrever no português. Brian. Amém, gente? Glória a Deus. É Braig, fala de novo, né? Braig. Rise. Eu vou trazer uma surpresa daqui uns dias para vocês. Tradução: traga-me o horizonte. É o nome da banda, né? Escuta bem, queridos. Nós estamos falando com vocês sobre coisas muito sérias. E de repente a gente dá essa descontraída para não ficar muito pesado. O mistério da iniquidade já opera. Eu vou te dar outro testemunho que você talvez não... não é política o que eu vou falar, mas é alguém que muito tempo atrás também Deus falou que tinha escolhido para ser um líder nessa nação, Jair Messias Bolsonaro. Foi para o hospital, você já sabe que deu complicação depois daquela facada e tal. O intestino dele, eu acho que vou usar esse termo, mas não é bem esse, necrosou, não sei o que aconteceu. E foi lá para cirurgia novamente, quase morreu. Para piorar a situação, o pessoal mandou uma intimação para ele dentro do hospital, mas foi proposital para ele ficar doido e morrer de infarto. Põe isso no teu coração, que essa é a realidade. Porém, alguém viu o que estava acontecendo no mundo espiritual. Não foi uma pessoa, foi algumas. Que uma grande nuvem negra desceu sobre o hospital onde ele estava internado. Acho que está lá ainda, não sei se esteve alto. Saiu da UTI, agora não sei se já foi para casa. Para casa, alguém viu? Foi para casa? Legal. Uma grande nuvem negra desceu sobre aquele hospital. E as pessoas orando. E Deus falou assim: dá uma olhada o quanto que ele é odiado, mas não vai morrer. E a nuvem não conseguia passar daquele limite para dentro do hospital, não conseguia descer. E Deus ainda fala para outro profeta, abre a visão e fala assim: dê uma olhada, porque até ali eu dei limite, dali para baixo não passa um. Até ali eu dei limite, mas não passa. Olha só, quando Deus escolhe alguém para usar ou para proteger, é protegido. Amém, amados? Abrindo mais um comentário, vocês já ouviram essa história? Bruxos que foram lá para desenterrar um defunto, de acordo com o coveiro, desenterrou o defunto, mas quando o cara foi pegar o coração daquele defunto que tinha se enterrado naquele dia, a hora que ele foi cortar lá, que o capeta falou para ele, materializar na frente dele: não toca aí não, porque já tem dono, foi comprado. Como é que eu não vou tocar aqui, ué? Você não me pediu esse negócio? Agora eu vou comer esse coração aqui, ué, é a nossa acordo, e vou comer o fígado também. Não toca nele, senão eu te mato agora, eu que vou te matar. Mas por quê? E o cara relutando para não falar, né? Porque ele sabe que quando ele fala que tem alguém maior do que ele, o outro pende a ir para o lugar mais forte, sim ou não? Mas ele foi obrigado a falar: esse aí foi comprado pelo sangue do homem lá de cima. Esse aí foi comprado pelo homem lá de cima. Não pode ser tocado. Oh, aleluia, louvado seja Deus.
E nós brincando de ser crente. E nós brincando de fazer culto para Deus. Só que muitos de nós é só aqui, sai daqui e esquece tudo. A ignorância volta, a arrogância volta, o orgulho volta. Ah, meu Deus do céu, a infidelidade não sai. Mentira está impregnada na vida dele. E a mentira tem um pai, não tem? E quem é mentiroso é filho de quem? Do diabo, pronto, acabou. É simples assim. Porque se a mentira tem um pai e você é mentiroso, você faz parte da linhagem de Satanás. Meu Jesus amado, a igreja está aqui agora, porém, ele está operando. Mas o que é que está detendo ele? Nós, junto com o Espírito Santo, louvado seja Deus. Olha só o que está escrito: o mistério da iniquidade está operando, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aguarda que seja afastado nós, o Espírito Santo, para quê? Para que ele assuma o controle total. Bora mais um. Então será revelado o... Aí pronto. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua... Mas nisso a igreja já foi tirada e nós vamos descer com Jesus só para ver essa batalha. Que batalha? Que não vai ter nem batalha. Vai ser assim, ó. De que lado você quer estar? Porque se você não se arrepender, se você não se converter, se você não entregar sua vida para Jesus... Ah não, pastor, mas já fui batizado. Você acha que isso te salva? Ah, mas está escrito, aquele que crê e foi batizado será salvo. Não, aquele que crê e for batizado será salvo se guardar os meus mandamentos. Vem com conversinha fiada não. Você precisa entender que foi pago um alto preço pela sua vida, pela sua alma. Nós precisamos entender que um alto preço foi pago. Irmãos, a gente vê aquelas cenas da crucificação, não precisa colocar não, tá? A gente fica assim, meu Deus, quanto sofrimento. Mas escuta, a face dele foi arrancada junto com os pelos. Se via o maxilar dele e os dentes. Arrancado. Será que doeu isso? Quando ele amarrado num tronco e chicote nele, só não quebraram os seus ossos. Mas historiadores que estavam lá registraram tudo. Todos os seus ossos das costelas ficaram expostos. Será que isso doeu? Imagina um ser humano com as carnes rasgadas, porque Paulo vai dizer que o véu, isto é, a sua carne, foi rasgada de cima embaixo, para que hoje tivéssemos a salvação, louvado seja Deus. O véu do templo se rasgou em simbologia também, a carne dele que estava rasgada. De cima embaixo, cortado, rasgado. Se podia contar todos os ossos das suas costelas, de ambos os lados. Para você fazer gracinha, não sei se eu vou servir a Jesus, se não vou. Não sei se eu vou ser fiel, não sei se não vou. Não sei se eu vou continuar andando com os meus amigos e amigas indecentes. Não sei se eu vou continuar transando com meu namorado. Se não é namorado também, eu vou ver qualquer um aí que aparecer, nós pode transar. Essa menina aí também, qualquer um nós pode transar. Eu não sei se eu vou... Você não sabe, o problema é seu. Porque a Bíblia diz que adúltero não entrará no céu, fornicador não entrará no céu, nenhum cachaceiro, beberrão entrará no céu, nenhum mentiroso entrará no céu, nenhum idólatra que adora ou crê em mais escultura não entrará no céu, nenhum feiticeiro entrará no céu. Daí a lista é grande. Nenhum cobiçoso, não é cobiçar coisas boas não, entrará no céu.
Não é cobiçar coisas que Deus já preparou para você, não. Amém, amados? Pastor, mas hoje o negócio está tenso. Não, não está tenso não. É para a gente tomar posição, porque a última hora se aproxima. Quem viu aquele vídeo que Deus falou para a mulher que falta só 7 minutos para o arrebatamento? Então, eu vou botar ele aqui para vocês entenderem que eu não me lembro todinho os cálculos. E quando vai reparar os cálculos do milênio certinho, dividido por isso tudo, porque um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos é como um, sim ou não? Então, quando se faz esses cálculos, quando o anjo fala para ela, são 7 minutos. Não, a ciência ateia vai lá no relógio do mundo e coloca lá que estamos a 7 minutos do fim do mundo. A ciência calculando o tempo. E nós, com Bíblia na mão, não queremos crer que Jesus está para voltar. 2030 será o caos. Mas será que Jesus não volta até 2026? Será que ele não volta agora em 2027? Será que o tempo não vai ficar pronto em 2028? E o cara se assenta lá e começa a fazer o regaço e a gente sobe com Jesus? Você fica aí brincando de ser crente? O problema é seu, porque meu não vai ser. Porque Deus falou para mim que se eu não falasse para você, eu teria que dar conta da igreja. E a igreja é dele, então eu tenho que falar para vocês o que está escrito na palavra. E está ali escrito, não é nada do que eu estou inventando não. Amém? Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação de sua vinda. 8, 9. Travou? Eu vou embora então. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Espera aí. Jesus falou assim, 28, 18 de Mateus, né? É-me dado todo o poder no céu. Jesus falou isso? Tem muita gente em dúvida. É-me dado todo o poder nos céus e... Espera aí. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com... Então Jesus não vai estar aqui, nem eu, nem você que crê em Jesus está esperando. Porque se ele manifestar com todo o poder, nós também seremos destruídos, mas nós já estaremos na glória com o Senhor Jesus. E ele vai estar aqui com aqueles que preferiram viver a vida do seu jeito, não negaram a si mesmos, não foram capazes de renunciar nada, não foram capazes de renunciar ao pecado, não foram capazes de ler Bíblia pelo menos um versículo por dia, não foram capazes de orar nem 10 minutos por dia, e vem falar para mim que você é salvo. A gente conversando aqui hoje, um pouquinho aqui, a gente pode ter comunhão com Deus, mas para se ter comunhão com Deus precisa ter o Espírito Santo, sim ou não? A gente está no piloto do carro, tem hora que a gente está gritando, glória! A presença é tão linda, você está conversando com Ele todo o tempo. A gente está lá em casa, às vezes estou lá ajudando a pastora a lavar uma louça, a presença invade a gente, glória, a gente chora, a gente salta, eu paro de lavar a louça, porque não tem como continuar. Pastor, você lava a louça? Claro que eu lavo louça para minha esposa. É só eu e ela lá dentro. Por que eu vou deixar ela fazer as coisas sozinha lá? Amém, gente? Então a gente sai muito e ela só não gosta que eu ajude a estender roupa. Ela fala assim, misericórdia, Celino, olha que roupa mal estendida, amarrotada. Oh, Jesus do céu. Ela não gosta que eu estenda roupa para ela não. Eu deixo ela estender. Amém? Mas as demais coisas eu ajudo. Amém, amados? Então, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Por favor, pelo amor de Deus, ouça o que eu estou lhe falando. Oh, aleluia. Ele virá com todo poder. Mas é o Satanás ainda? Não, é o anticristo. Como Jesus veio com todo o poder de Deus, ele virá com todo o poder de Satanás, operando sinais e prodígios da mentira. E nessa grande multidão que estava lá no show do cara lá, a entrevista acontece, ainda não era show, né? Era da Lady Gaga, o show. E o cara fala assim, eu quero estar lá agarrado naquela grade, pertinho dela, eu quero ver, e vamos adorar Satanás.
Satanás, eu quero descer de tobogã para o inferno. Você viu? Quem quer descer de tobogã para o inferno aí? Quem quer descer de tobogã para o inferno aqui? Ninguém? Quem considera que precisa renunciar a algumas coisas para ser salvo? Levanta a mão, deixa eu ver você. Todos nós, né, gente? E por que a gente não se esforça para alinhar a nossa vida? Aí a gente conversando com a Cecília, tá lá, ela abrindo a boca de som. Conversando com a Cecília, vindo lá do Aporé. Ela fala assim: pastor, quantas vezes eu pilotando minha moto, eu começo a chorar e dar glória a Deus, porque a presença dele me invade. Não tem jeito, pastor, eu choro. Não foi assim? Cadê o preto? Não foi assim, preto, que ela estava falando? E esse preto aqui, que vocês não dão nada para ele, às vezes quietinho no cantinho dele. A experiência que ele conta para a gente, que ele está tendo com o Senhor, Espírito Santo. E tem gente aqui dentro que já faz muito tempo aqui dentro da igreja, que não sente nenhuma brisa, nem um soprinho assim, ó, do Espírito Santo. Tem gente que não tem tempo para tirar tempo para Deus, porque é muito atarefado. E esse tempo que você não tem tempo para Deus, vai lhe faltar tempo na eternidade para adorar a Deus, que já foi, ó. Agora é só inferno. A gente canta, agora é só vitória, agora é só vitória. Não, querido, vitória é só depois do arrebatamento. Bora lá para o 10. E com todo engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não receberam o amor da verdade. Quem é o amor? Quem é a verdade? Não é Jesus? Então não receberam Jesus, então vão se lascar inteiro. Ah, mas eu já aceitei Jesus, fui batizado. Lembra que eu falei? Isso não te salva. O que te salva é uma vida em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Diz assim: sede santo porque Ele é santo. E sem santidade ninguém vai chegar na presença dEle. 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, porque eles escolheram, desprezaram Cristo, zombaram de Cristo, pegaram lá, vestiram alguém de Cristo, massacraram lá no carnaval e zombaram, estão falando que vai descer de tobogã para o inferno. Está aqui a questão, e já que escolheram isso, Deus envia ainda mais a operação do erro para dar crédito à mentira. Olha o verso 12. A fim de serem o que, irmãos? A fim de serem o que, irmãos? Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não é o que a gente às vezes pode cometer com o nosso próximo. Não, não é só isso. A pior injustiça é quando cometemos injustiça contra o sangue derramado, por não aceitá-lo, por não obedecê-lo, por fazer as coisas do nosso jeito. Isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema. Queridos, eu quero dizer para você que Satanás, ele já mudou um pouco o estilo de trabalho dele, porque ele trabalhava com coisas assim, chegava arrebentando. Agora ele trabalha com pequenas coisas. Isso não tem problema. Você deitar na sua cama, pegar o celular, ficar na pornografia lá de madrugada, tua mulher deitada lá na cama, e você lá na sala, não tem problema. Tem um capetão lá do teu lado. Quando você acessa filmes de terror, de zumbi, de destruição, quem é que é o destruidor, irmãos? Satanás, ele está lá sentadinho do teu lado. E bota gana em você, para você ficar só procurando filme do mesmo gênero. Justo. Abre-se o portal dentro da sua casa para Satanás entrar e sair a hora que ele quiser. Mas quando ele entra, ele não sai mais, ele traz mais gente com ele, mais demônio com ele. E você achando que você é crente, você achando que você vai para o céu, crente você crê, mas não obedece. Toma juízo, crente. Pelo amor de Deus, toma juízo. Eu vou ler Apocalipse capítulo 12, por favor. Não vou nem ler Mateus 24, depois você lê na sua casa. Verso 7 de Apocalipse 12.
porque já estou em cima da hora lá. Em alguma tradução diz assim: e houve guerra no céu. Aqui está: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Bora. Mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Óbvio, sedutor, está te seduzindo. Sedutor, ele é sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu, proclamando: aqui se passa um tempo. Amém, amado? Na visão dos anjos, aqui se passa um tempo. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus, do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se os céus, e vocês que neles habitam. Vou explicar isso. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe... Imagine agora a guerra no céu, houve guerra, Satanás é expulso e tal. Agora chega o tempo de Jesus morrer na cruz. Antes dele se manifestar a todos, ele tem que subir no céu e purificar o céu com o seu sangue. Como assim, pastor? O céu era impuro? Faço-lhe uma pergunta: quem andou lá no céu antes de ser expulso? O diabo, Satanás. Quem foi diante de Deus acusar Jó? Satanás, o diabo, sim ou não? Então Jesus sobe aos céus. Escuta, ele tinha o poder de ir lá acusar pessoas. Ele tinha o poder de ir lá acusar pessoas. Ele acusava, sabe quem que ele acusava lá no céu? Ô Pedro, você negou Jesus. Ô Pedro, você negou Jesus. Você está aí, não sei por que você está aí não. Deus está sendo injusto colocar você aí. Ô Tomé, você não creu, Tomé, por que você está aí? Deus está sendo injusto comigo, me tirou daqui, mas colocou você que negou Jesus. Mas agora Jesus chega lá, mãos furadas, ossos de fora, marca da coroa, pregos que foram fincados, está lá os buracos, nos pés, nas mãos, furo do lado. Ele chega e purifica tudo e vai falando para Satanás: voa daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque agora não há mais acusação. Aleluia, não tem mais acusação para aqueles que morreram em mim, não tem mais acusação para aqueles que morreram em mim, não. Sai daqui, Satanás dos infernos, sai daqui. E ele agora definitivamente só opera através do inferno com seus demônios na terra. Queridos, presta atenção. Agora céus se alegrem, e vocês que neles habitam. Por quê? Porque não tem mais acusação no céu, louvado seja Deus. Mas ai de quem? Por quê? Porque Satanás, o diabo, a antiga serpente, até quem? Até nós, querido. Toda vez que você é tentado para fazer alguma coisa que desagrada a Deus, lembre-se: Satanás está me tentando. E você fala assim: Satanás, para trás de mim, sai daqui em nome de Jesus. Toda vez que você for tentado a amaldiçoar um filho, brigar em casa com o marido por pouca coisa, brigar com a mulher por pouca coisa, lembre-se, a Satanás dentro da sua casa querendo causar intrigas. Lembre-se disso. Amém? Porque ele veio até nós para nos tentar,
mas para nós Jesus deu poder para resistir o diabo. Oh, aleluia, amém, amados? Glória a Deus. Crê nisso? Rapidinho para mim, por favor, eu estou aqui meio confuso se é João 3,3 ou 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Oh, aleluia, ele desceu cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas esse pouco tempo que lhe resta, já se passaram 2000 e tantos anos. Mas no mundo espiritual isso é um tapa. É aquilo que eu falei para vocês, no mundo espiritual, um dia é como se fosse 1000 anos, mas 1000 anos é como se fosse um. Nós estamos entrando no terceiro dia. Hoje, que dia é do mês? Dia 4. No nosso calendário gregoriano, dia 14 agora, se completam 77 anos de Estado israelense. E uma geração se conta até 70 anos, com muito custo 80, diz a Bíblia. 77 anos. Porém, na contagem deles, que é lunar, já deu 77 anos. Eu não sei se foi agora, comecinho do mês de abril. Sinceramente, não sei. Eu esqueci agora. Porque eles não seguem para as festas ou comemorações de Bíblia, eles não seguem o nosso calendário gregoriano. Já pensou, querido, você dormir hoje? Hoje. Que dia que você falou que é hoje? Hoje é 4. Você deita hoje, domingo, dia 4 de maio. Amanhã você acorda segunda-feira. O calendário gregoriano fez isso. Aí amanhã de manhã você acorda segunda-feira. Que dia é hoje? Dia 15. Como é que é? Hoje é dia 15. O calendário gregoriano fez isso. Adiantou 10, 11 dias. Acho que foi 11 dias. Não sei se foi 1840 e qualquer coisa, mas é por aí. Adiantou-se. Já pensou você dormir no dia 4 e acordar no dia 15? Você levanta, meu Deus do céu, hoje é dia 15. Eu fiquei agora desse tempo dormindo. Eu falei ontem de noite que eu queria descansar uma semana inteira. Eu descansei, foi 10 dias, 11 dias dormindo. Meu Deus do céu! Não, querido, é só que adiantaram o calendário. Mudaram. Escuta, Daniel fala, e mudarão as estações e os anos para se agregar o poder do anticristo. Daniel 12, leia depois se você tiver tempo. Não achou, João? Só me dá um minuto, queridos, eu procuro aqui rapidinho. Eu acho aqui. Eu queria ler isso para você, só para te despedir com fé, com esperança. Aqui não é, só está falando do Mas coloca para mim 1 de João. Não, vou falar melhor. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o que, irmãos? O fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Agora sim, 1 de João, capítulo de número 3, verso 8. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica pecado, vem da onde? Vai pecando aí, vai pecando. Continua nos seus pecados, nas suas mentiras, nas suas cobiças. Vai indo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É filho do diabo, é isso que ele está querendo dizer. Porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Agora, se você quiser ser salvo, pega essa palavra para você. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Amém? Se você quiser ser salvo, entenda isso. Jesus já se manifestou para destruir as obras do diabo na sua vida. Mas só vai acontecer essa destruição de obras de Satanás na sua vida se você falar assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu estou dentro da igreja, mas eu estava no pecado. Eu estou ouvindo a palavra, mas eu estou no pecado. Senhor, a partir de hoje me perdoe, porque a partir de hoje eu quero alinhar a minha vida com o Senhor. Eu quero viver para Ti, eu quero viver em santidade para Ti. Eu quero ser salvo, eu não quero ser condenado com o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu não vou para o inferno. Me perdoe, Senhor. Se alinha hoje com Jesus, não espera para amanhã não vou nem fazer apelo para você se alinhar. Só vou te convidar a ficar de pé, por favor. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. Eu vou falar de novo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. Ainda está fraco. Para desfazer. Se você quer que Ele desfaça as obras do diabo em sua vida, se arrependa agora. Vou te dar 1 minuto para você orar com você mesmo. Bota um fundo bem gostoso para mim aqui. Enquanto a igreja ora por 1 minuto, eu vou te dar 1 minuto. E você vai ver se vai vir um refrigério na sua vida ou não. Vai vir um refrigério. Vai vir um refrigério, sabe por quê? Você vai dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos erros que eu cometi até agora. Eu sei que com a minha conduta que eu já estava indo para o inferno. Ore a Deus agora, peça perdão. Fala: Senhor, me perdoe. Eu quero alinhar minha vida contigo. Me perdoe, Senhor, eu quero alinhar minha vida contigo. Aleluia. Fala para Ele. Pode dar mão um pouquinho de peso. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro para todos que estão falando, Senhor, contigo agora, se arrependendo, pedindo perdão, eu declaro o sangue de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre todos. Eu declaro o sangue de Jesus sobre todos agora.
Em nome de Jesus, que o sangue precioso agora seja agora aplicado, Senhor, na testa de cada um. Porque ao saírem daqui, sairão com a marca do sangue do Cordeiro. E essa marca livrará ele do laço do passarinheiro. Livrará eles, meu Deus querido, de toda a armadilha de Satanás. Oh meu Deus, sairão daqui e poderão ser até atacados, mas cairão 1000 de um lado, 10.000 do lado direito, mas eles não serão atingidos. Oh Senhor, sabe por quê? Porque eles estão escolhendo se esconder debaixo das tuas asas. Sabe por quê, Senhor? Porque eles estão escolhendo hoje se esconder, oh, no Senhor, como um esconderijo pessoal. Oh meu Deus, olha para essa igreja que se arrepende, que se reconcilia, que promete se alinhar com tua palavra. Oh, guarda eles, esconda eles, oh Senhor, e nenhum mal chegará na casa deles, nenhum mal chegará na nossa casa, nenhum mal chegará na nossa vida, porque o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Portanto, agora, Satanás, você tinha direito em algumas vidas aqui. Acabou. Você não tem mais direito sobre nenhuma vida aqui dentro. Você não tem mais direito nessa família. Você não tem mais direito nesse casal. Você não tem mais direito. Eu te repreendo e anulo os seus planos. Anulo os seus planos contra essa família. Anulo os seus planos agora contra esse jovem, contra essa pessoa. Eu anulo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e declaro essa família agora, declaro elas escondidas com Cristo em Deus. Eu declaro cada pessoa escondida com Cristo em Deus, em nome de Jesus. Sairão daqui com as marcas do sangue precioso de Jesus, para vencer, recusar toda proposta indecente, para recusar todo pecado, em nome de Jesus. Assim eu declaro, para a tua glória, amém, e glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Oh glória! Levanta sua mão direita para o céu e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu consagro a minha vida, a minha família ao Senhor. Agora, em nome de Jesus, a minha casa é a habitação do Deus vivo. Em nome de Jesus, eu declaro que toda legalidade que foi dada para espíritos de Satanás agora é quebrada. E eu convido os anjos do Senhor a entrarem na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Oh glória, a mão de Deus está sobre tua vida, se você crê. Nós vamos dar aqui um grito. Pastor Nil, vem para cá. Ah tá, o nome para o café com Deus. Tem ali na porta a Karen com um papel lá para escrever seu nome, se você quiser participar do café com Deus, amém? Mas nós vamos dar um grito aqui que Cacilândia é do Senhor Jesus, amém, amados? Porém, eu quero que você, se você... e tem café hoje, tá, gente? É 2 cafés, é café e chá. Onde vai estar o chá aí? Chá está lá atrás e café nessa saída aqui, amém, amados? Glória a Deus. Nós vamos dar o grito que Cacilândia é do Senhor Jesus. E se você quiser, você não é obrigado.
Você vai vir aqui, eu e o pastor Nilo, nós vamos estar aqui ungindo você. Amém, amados? Marcando a sua testa com azeite, simbolizando que você sai daqui com a marca do sangue do Cordeiro. Amém? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus! Cacilândia é do Senhor Jesus! Yes! Oh,